E a dica do dia é: saiba quando desistir. Infelizmente, a namorada do OP sabe bem como transformar um relacionamento em uma via de 3 pistas. Bem-vindo a mais uma história bruxa. Se inscreve no canal e compartilha para dar aquela força bruxa. Peguei minha namorada me traindo no casamento da amiga dela. Eu, homem de 31 anos, conheci minha namorada Karen, de 29 anos, há 5 anos, depois que ela deixou seu namorado abusivo e voltou a morar com os pais e seu filho pequeno. Ela abandonou a faculdade quando engravidou no último ano e ele a traiu, e além disso ele foi fisicamente abusivo até que ela finalmente o deixou. Fomos apresentados por uma das irmãs de sua fraternidade, Angie, que se casou com um amigo meu, o Dave. Nós nos conectamos e namoramos por alguns meses, e ela e seu filho Bob acabaram se mudando para minha casa. Os primeiros anos foram ótimos, eu a incentivei a voltar e terminar seu diploma, e meu pai conseguiu um emprego para ela onde ele trabalha. Há cerca de 1 ano e meio, Karen se reuniu com algumas de suas irmãs de fraternidade e começaram a ter uma noite das garotas a cada 2 sábados. Ela também tomava drinks ocasionalmente com alguns colegas de trabalho após o expediente. Quando comentei sobre isso, dizendo que me deixava chateado, ela ficou na defensiva e começamos a discutir. Angie contou ao seu marido, Dave, que Karen estava flertando muito com outros caras quando saíam, a ponto de isso começar a incomodar ela, e Dave me avisou sobre isso. Em uma das noites das garotas, apareci no bar e a vi flertando e deixando um cara colocar as mãos nela. Fui até lá e pedi ao cara para tirar as mãos da minha namorada e disse a Karen que era hora de ir embora. A viagem de volta para casa foi feia, brigamos e ela acabou dormindo no sofá. Na manhã seguinte, ela pediu desculpas e disse que tinha bebido demais e se empolgou. Eu disse que isso não era suficiente e que, se íamos continuar juntos, teríamos que fazer terapia de casal e resolver isso. Obviamente, as noites das garotas foram suspensas por um tempo até que fizéssemos progressos e as coisas melhorassem. 2 meses atrás, percebi que ela estava começando a agir de forma estranha, ficando super paranoica com o telefone e saindo da sala para usar ele. Tentei conversar com ela, mas ela estava evasiva e negava que houvesse algo errado. Conversei com Angie e Dave sobre minhas suspeitas, e Angie finalmente disse que Karen estava conversando com um ex-namorado da faculdade e que eles estavam flertando. Quando Angie a confrontou, Karen disse que, se conseguisse manter os dois felizes e eu não descobrisse, qual era o problema? Ela disse que eu era um ótimo provedor e ótimo com Bob e não queria perder isso, mas precisava de mais. Isso foi devastador, mas segundo Angie, o ex-namorado morava em Houston, então não havia como eles terem tido algo físico, apenas flertes à distância. Uma das irmãs de fraternidade de Karen pediu para ela ser dama de honra em seu casamento e fizemos planos para ir, mas Bob teve problemas nos ouvidos, então ele não poderia voar conosco. Eu me ofereci para ficar com ele enquanto ela ia. Era um evento de 3 dias com jantar de ensaio, despedida de solteira, chá de panela e o dia do evento. Depois do jantar de ensaio, Dave ligou e disse que o ex-namorado de Karen tinha aparecido e os dois estavam saindo e sendo muito indiscretos. Ele me enviou algumas fotos, incluindo um vídeo curto deles se beijando no hotel. Liguei para o pai da Karen e perguntei se ele poderia cuidar do Bob para que eu pudesse ir ao casamento. Deixei o Bob na casa dos pais dela a caminho da cidade. Foi uma longa viagem de 6 horas e finalmente cheguei lá tarde naquela noite. Cheguei ao quarto dela e pude ouvir risadas lá dentro. Bati na porta, e depois da 3ª batida, Karen abriu a porta de roupão. Entrei e encontrei um cara nu na cama dela. Fiquei tão furioso que não sei como consegui me conter até agora, então me apresentei e aconselhei ele a sair rapidamente do quarto. Me virei e vi que Karen estava nua sob o roupão e pedi que ela explicasse o que estava acontecendo. Ela ficou brava, deu desculpas e fez acusações. Eu finalmente disse basta. Disse a ela que tínhamos terminado e que eu estava indo embora. Se ela decidisse voltar, poderia pegar suas coisas e sair da minha vida. Quando voltei para o corredor, havia uma dúzia de pessoas ali, incluindo Angie. Nunca fechamos a porta do quarto, e com o barulho que fizemos, tenho certeza de que demos um bom show. Dirigi de volta e cheguei em casa quando o sol estava nascendo e desmaiei de cansaço. Na manhã seguinte, comecei a empacotar todas as roupas dela, mas quando cheguei à gaveta de lingerie com todas as coisas sensuais que compramos, joguei tudo em uma caixa separada e coloquei no lixo. Alguns dias depois, quando o voo dela chegou, ela me ligou do aeroporto, mas eu bloqueei o número dela, então ela teve que pegar um Uber para casa. Quando ela entrou,
Havia mais de uma dúzia de caixas na sala de estar com todas as coisas dela e do Bob prontas para ir. Eu disse a ela que o Bob estava na casa dos pais dela e que ela poderia ligar para o pai e pedir que ele ajudasse a levar o resto das coisas para a casa dele ou para onde ela planejava ficar. Ela tentou se explicar, mas eu não estava ouvindo suas histórias. Ela tentou colocar as malas no carro, mas a chave não funcionava. Eu disse a ela que ambos os carros estavam em meu nome, e se ela tentasse levar um deles, eu reportaria como roubado. O pai dela finalmente apareceu e eu resumi rapidamente porque estávamos terminando. Ele não disse muito, mas apertamos as mãos antes de ele ir embora. Isso foi há uma semana, e Dave e Angie também cortaram contato com Karen. Aparentemente, nosso drama se espalhou para o dia seguinte na cerimônia e ofuscou o casamento. Karen entrou em contato e conversamos algumas vezes, mas eu disse que não havia volta para nós. Mesmo assim, ela se recusa a desistir de nós. No momento, estou apenas com uma sensação de vazio por dentro. Tenho apenas comido, ido trabalhar, volto para casa e tento dormir. Não estou mais bravo, apenas entorpecido, talvez um pouco triste e confuso sobre o que fazer a seguir. Desculpe pelo longo post, falar sobre isso em voz alta é muito difícil e foi bom desabafar. Edição para esclarecimento. O cara no casamento não era o pai do Bob, era um cara que ela namorou na faculdade. Ela estava, na verdade, em um relacionamento muito abusivo fisicamente com o pai do Bob, que incluiu algumas visitas ao pronto-socorro. Na última, foi Angie quem a levou ao hospital, então isso não é boato. Atualização. Obrigado pelas palavras de apoio, achei que deveria postar uma atualização já que vários de vocês pediram. Meu pai me enviou uma mensagem esta manhã dizendo que Karen foi demitida hoje. Ela reagiu como uma verdadeira diva, fizeram um segurança vigiar enquanto ela empacotava suas coisas pessoais e a escoltaram até a porta da frente. Eventualmente, tenho certeza de que a culpa será minha. Na quarta-feira, finalmente tirei todas as coisas dela de casa e a bloqueei em tudo. Recebi uma carta dela pelo correio na quinta-feira. Essa carta tinha 2 páginas de como ela cometeu um terrível erro e que só achava que precisava tirar algumas coisas do seu sistema para que pudesse se dedicar totalmente a mim. Ela estava cheia de súplicas e promessas. Recebi um e-mail da madrinha de casamento agradecendo pelo presente e expressando suas condolências após o incidente no hotel. O parceiro da Karen tinha uma namorada que não participou de nenhuma das funções pré-evento, mas voou para a cerimônia e ouviu as histórias dos dias que antecederam o casamento. Ela esperava comparecer ao casamento com o parceiro, mas ele não apareceu. Depois de conversar com o pai de Karen novamente, ambos concluímos que seria melhor se eu me afastasse da vida de Bob, assim Karen não poderia usar ele como peão e realmente mexer com sua cabeça. E Bob poderia seguir em frente e se ajustar à sua nova realidade. O pai dela me fez algumas perguntas diretas e queria detalhes que eu preferia ter omitido, ele estava tão triste quanto zangado. Acho que o vínculo especial de pai e filha sofreu grandes danos. Uma das irmãs de Karen entrou em contato comigo e jantamos juntos. Ela disse que com tudo que eu fiz por Karen, eu merecia muito melhor. Ela falou sobre como Karen se envergonhou e como nenhum deles queria ter algo a ver com ela agora. O resto do jantar foi sobre mim, como eu estava me sentindo, o que estava fazendo para superar isso e seguir em frente. Na sobremesa, ela sugeriu que, se eu precisasse conversar, tomar um drink ou talvez assistir a um filme, eu deveria ligar para ela. Rearranjei todos os cômodos, joguei fora algumas coisas decorativas e as substituí por algo diferente. Também troquei a maioria das lâmpadas por LEDs controlados por controle remoto e adicionei algumas luzes coloridas de fundo, então a casa tem uma sensação e aparência diferentes agora. O próximo plano é repintar o quarto de Bob e transformar ele em um quarto de hóspedes. Troquei de academia e me inscrevi para um treinamento pessoal, e tenho uma treinadora linda que acho que está tentando me matar. Estou apenas tentando preencher meu tempo para não ficar pensando demais e cair de volta no buraco. Vou sair esta noite para o nosso bar favorito e passar um tempo com alguns amigos. Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho que mandaram, realmente ajudou muito.